Programa Polêmica. Olha, nós estamos recebendo aqui o nosso querido Emanuel Iscarião. Ele é presidente do Diretório Municipal da Unidade Popular, partido, inclusive, que eu milito, né? A gente já sabe muito bem disso e com muita honra o Emanuel Iscarião é o nosso presidente aqui no Diretório Municipal da cidade de Patos, também representando a nossa unidade a nível de Paraíba. Foi recém-eleito agora também para, além da cidade de Patos, contribuir também no cenário estadual. Emanuel Iscarião, receba o nosso boa noite, obrigado por ter atendido o nosso convite e fica aberto aí para suas considerações iniciais. Boa noite, Josivan, Mário Frade, J. Júnior, boa noite, ouvintes do Polêmica. Cumprimentar a todos que nos assistem, nos ouvem nesse momento e estamos à disposição para bater um papo sobre o que vocês conduzirem aí, Josivan, sobre a política local, nacional. Vamos em frente. Emanuel, você hoje, atendendo um chamamento também do nosso querido Célio Martinez, né? Célio Martinez te convidou lá para nossa queridíssima Rádio Morada do Sol, no qual nós tivemos um tempo por lá, e provocou com relação às eleições de 2024. O que é que ficou definido, Emanuel? O que é que você disse? Inclusive, ele colocou um trechinho do que você disse, dizendo sobre essa conjuntura aqui na cidade de Patos. Exatamente. A gente bateu um papo hoje pela manhã, lá na Rádio Morada do Sol, um papo muito bom. O Célio fez uma boa condução e ele fez um release antes, né, de uma fala nossa. E o que a gente apresenta, Josvan, é que o Partido Unidade Popular aqui na cidade de Patos estará disposto, como esteve já nas últimas eleições, desde que o partido existe formalmente, ou seja, a partir de dezembro de 2019 o partido formalmente existe. Então, nós disputamos as eleições de 2020, as eleições de 2022 e iremos disputar também as eleições municipais de 2024. Porque nós consideramos que é um espaço institucional de exercício de poder muito importante, né? O mandatário ele tem poderes, ele tem estrutura, tem recurso, tem assessoria. Nós não podemos deixar de disputar esse espaço, sempre deixando muito claro que esse espaço institucional que nós disputaremos, ele é um dos espaços importantes, porque a Unidade Popular, mesmo antes de ser formalizado, ou seja, existe um conjunto de movimentos, Josivan, ativos aqui no Brasil, que construiu esse partido, né, já priorizava a política do ponto de vista da organização das pessoas, né, a política de massas, de elevação de consciência, de ter um olhar mais crítico para a própria atuação dos mandatários eleitos, né, e do Estado como um todo. E também, né, esse desenho que é posto, que é moldado pelo poder econômico. A gente também tem um olhar muito crítico sobre isso, né? E nós atuaremos, portanto, nas eleições de 2024, né, construindo uma chapa de vereadores e possivelmente também indicando uma candidatura para prefeito ou prefeita, mas sem jamais deixar de atuar do ponto de vista da organização das pessoas, que é a nossa, de fato, prioridade. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, Josivan, por que você não vai para outro partido, um partido que possa lhe eleger? Porque há uma confusão muito grande, né, dentro da sociedade, tendo em vista você, inclusive, essa palavra é sua, esse balcão de negócios que se faz, tornou um verdadeiro balcão. As pessoas vão para os partidos não para fazerem política, mas para fazerem negócios nas eleições. E a nossa mentalidade da Unidade Popular, a Unidade Popular, bem antes de se tornar um partido, através dos seus movimentos, através dos próprios partidos co-irmãos, nunca foi de fazer negócios com a política, e sim despertar o povo para se organizar politicamente. Então, esse processo eleitoral para a gente não pode ser só um balcão de negócios, tem que ser uma discussão sincera com o povo. Agora, Emanuel, a gente tem percebido e tem discutido isso politicamente, publicamente. O Nabo Vanderlei, através da oligarquia que representa na cidade de Patos, tem conseguido justamente já isolar algumas pessoas que se arvoravam, dizer que eram oposição. E a extrema-direita, ou a direita, ou aqueles que se alinharam com esse segmento, começaram também a perder espaço. O Nabo Vanderlei, como é que você analisa ele nesse processo eleitoral, diante desse fortalecimento do grupo aqui na cidade de Patos? Não, sem dúvidas é um nome da política local muito poderoso, né, por vários fatores. É um nome que acumula uma experiência administrativa muito grande, porque a gestão Nabor 3, né, é um nome que está rodeado por pessoas mandatárias também, que exercem mandato eletivo, né, e que, portanto, tem influência na sociedade e na instituição como um todo.
né? E essas pessoas ajudam a potencializar, a fortalecer esse grupo político, né? Que é o Grupo Mota. E aí é importante dizer que talvez essa condição do prefeito Nabu, hoje, Nabu 3, talvez seja a melhor condição que um prefeito de Patos já teve na história, porque você tem um prefeito que tem um filho deputado federal, que tem uma ex-sogra deputada estadual, que tem um senador aliado e que tem o governador aliadíssimo também, e para finalizar e fechar com chave de ouro, tem um presidente da República aliado. Então, veja, tem condição melhor do que essa, ainda mais nos tempos de hoje, Josué, onde não existe mais aquela prática de governar apenas com o dinheiro azul e branco, né? Onde as emendas são assim, de forma ilimitadas mesmo. O difícil mesmo é computar a quantidade de dinheiro que essas emendas parlamentares, elas chegam aqui na nossa cidade. Então, é uma situação extremamente confortável do ponto de vista material para o prefeito. Do ponto de vista da aceitação popular também, a gente percebe que o Nabu tem um carisma, né? O prefeito é carismático, muita gente gosta dele. Agora, é importante a gente dizer também, Josvan, que há uma relação profunda de dependência na cidade de Patos. O empreguismo, o patrimonialismo, o clientelismo, essas palavras têm que ser usadas mesmo, elas funcionam de forma muito efetiva aqui na cidade de Patos. São centenas de famílias ligadas por questão de dependência material ao Grupo Mota, né? Talvez, se não houvesse esse vínculo, talvez nem votasse no grupo, mas infelizmente esse cenário, né? essa conjuntura política de dependência, isso parece que é proposital, acaba fazendo com que o prefeito se torne ainda mais poderoso, né? E a gente lamenta profundamente isso, de modo que a gente pode apontar, né? As pessoas dizem muito no dia a dia, e é fato que a preço de hoje, o prefeito é o favorito na disputa de 2024. Não é uma disputa dada, o resultado não está dado, em absoluto. Nós, principalmente, da Unidade Popular, nós acreditamos, nós que somos materialistas, né, do ponto de vista do marxismo mesmo, acreditamos que as pessoas podem ser convencidas. A dialética está no dia a dia das pessoas, né, na nossa prática. Então, a gente vai fazer um trabalho de convencimento, de diálogo, né, de modo que essa realidade não é uma realidade sólida. Veja, por exemplo, só para citar um exemplo, que foi a vitória do Dinaldinho em cima do próprio Nabu Vanderlei. E o que ocorreu, né? Dinaldinho passou, enfim, alguns anos sendo julgado e afastado do cargo. Então, infelizmente, de fato, o cenário é de muito poder acumulado nas mãos do Grupo Mota, mas a gente está pronto para fazer o debate necessário com a sociedade. Emanuel, segunda-feira agora, dia 8, né, dia 8 de janeiro, completa-se, a gente não pode dizer comemora, porque não tem o que comemorar, né? Completa um ano da tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Inclusive, ontem o ministro Alexandre de Moraes chegou a revelar que existia um plano de sequestrar o ministro, né, e até enforcar ou assassinar o ministro. E os movimentos populares estão começando a se articular para realizar um ato aqui na cidade de Patos. Qual a importância, Manuel, de marcar justamente essa data com um ato popular na cidade? Os direitos individuais, os direitos coletivos, a liberdade de expressão, os direitos políticos, a liberdade política, a liberdade de filiação, de exercício sindical, tudo isso, Josvan, foram conquistas oriundas da construção coletiva, ou seja, do exercício da democracia. Né? O Estado Democrático de Direito, como é chamado, é o Estado sob o qual o Brasil funciona, ele foi uma conquista coletiva. A partir do momento que a gente tem uma ofensiva muito dura, muito eufórica, atacando digamos assim, essa rede, né, de proteção social, esse conjunto de direitos, não cabe outra medida a não ser uma resposta a tudo isso. E o judiciário, nesse momento específico do Brasil, que a gente viveu, né, de 2022 para cá principalmente, deu uma resposta efetiva nesse sentido, né, de tentar acalmar essa euforia, porque os ataques à nossa democracia foram diversos, e não só a própria democracia, ao pedir, por exemplo, o fechamento do STF, né, ou a própria instalação de um governo militar. Mas os ataques foram a profissionais também que exercem, que têm papel fundamental na democracia, como jornalistas, né? Ataque a mulheres, ataque aos direitos como um todo, à liberdade de expressão. Então, talvez nós tenhamos vivido nas últimas décadas um dos piores momentos, né, de 30 anos para cá. Pior que isso, só a própria ditadura militar. Mas essa ofensiva do 8 de janeiro,
de 2023 por parte dos inconformados com a derrota eleitoral foi algo muito, mas muito sério, né? E nós não podemos, em absoluto, permitir que isso passe desapercebido. Porque senão eles é como se fosse um termômetro, né? Eles vão sentindo, vão fazendo, vão ofendendo para ver até onde a corda estica, né? E aí se o povo brasileiro, se as instituições, se os partidos políticos permitirem, de fato é o fim da democracia. Então, nós daremos uma resposta nesse 8 de janeiro agora de 2024 em todo o Brasil. Emanuel, a gente tem vivido aqui na cidade de Patos uma discussão, já voltando nessa discussão, sobre esse processo eleitoral e está muito acirrado. E na cidade de Patos a gente percebe aqui, porque está na rádio diariamente, né, o bolsonarismo está cada vez mais aceso, né? Infelizmente não é mais uma questão de direita, de esquerda, é uma questão de fascismo, né, da política de eliminação de pessoas, de raiva, de ódio e tal. O governo federal, o governo falando como PT, Partido dos Trabalhadores, Lula, a Unidade Popular tem uma visão que o governo tem combatido isso ou o governo tem deixado mais a revelia? A nossa visão acerca da atuação do PT, Josué, no Brasil, é que ele se volta mais, o partido se volta mais à política institucional, né? Ou, se não exclusivamente a ela, é o que a gente tem percebido, né? Porque, por exemplo, quando o Lula foi eleito em 2022 e assumiu a partir de 2023, a gente percebia que aquilo ali foi consequência de uma jornada de lutas, de organização, de ebulição social grande, né? De fato, se naquele momento o presidente Lula tivesse aproveitado aquela energia popular, por assim dizer, né, e tivesse feito o seu mandato, exercido o seu mandato, sustentado por aquela organização coletiva ou euforia, a gente tivesse em outra realidade, porque talvez o Lula, que tinha boas ideias, conseguisse implementar na prática algumas coisas. O fato é que parece que, ao ser eleito, o Lula se distanciou daquelas bases sociais, que ele vem do movimento sindical, e se aproximou muito da política institucional. E a política institucional no Brasil é uma política totalmente corrompida e cooptada. Por quem? Pelo poder econômico, não há dúvidas disso. O capital, o rentismo, o poder econômico é quem dirige o nosso país. Se não fosse assim, a remessa de milhões e milhões de reais não aconteceriam anualmente para pagamento da dívida pública, por exemplo. Uma dívida que não é auditada, não é averiguada, né? E o Estado brasileiro permite isso. Né? O Estado brasileiro, composto por pessoas, a maioria delas, na condução do país, são eleitas e essas pessoas são financiadas pelo poder econômico. Né? Então tem todo esse cenário complicado. E o PT, e aí respondendo novamente, o PT é parte disso, a partir do momento que decide apenas institucionalmente atuar na política. Né? E aí, permita-me dizer para concluir, que nós fizemos a opção inversa. Por que vocês não se filiam a outro partido para ter um mandato? Porque ter um mandato, na ótica da Unidade Popular, é consequência de uma organização coletiva, da luta, do crescimento do partido. Se for para ter um mandato só por ter um mandato, a gente vai ter um bocado de mandato. Agora, o programa partidário, as ideias, né, o que a gente defende como instrumento de transformação, vai por água abaixo. Sem dúvida. É por isso que a gente tem essa afinidade ideológica, é por isso que nós estamos no mesmo partido. Inclusive o Rodolfo tem convidado a gente para ir lá na casa dele. Rodolfo, acabou o recesso, a gente já chega por aí, já dando boas-vindas também a outras pessoas que estão vindo para a Unidade Popular, né, vindo, porque a democracia permite isso, as pessoas fazerem escolhas, né, ideológicas, de onde é que querem estar, escolhas políticas. Emanuel, já está confirmado aqui, inclusive agradecer ao Lucinaldo Laurindo, que nos respondeu, né? Segunda-feira haverá um ato aqui pela democracia, pelo fortalecimento da nossa democracia na cidade de Patos. O ato está sendo sugerido para que aconteça em frente ao Banco do Brasil, simbolicamente aqui na cidade de Patos. Como é que se pretende se dar o ato, já para você convidar as pessoas para estarem por lá? Exatamente, Josué. Tendo em vista a importância desse ato, pelo que nós já falamos aqui, né, pelo simbolismo que ele significa, do ponto de vista de fato, repudiar aquele duro ataque feito à nossa democracia, esse ato está confirmado também na cidade de Patos, porque é uma convocação nacional. Salvo engano, até o próprio presidente Lula fez esse chamamento, né? E os partidos como um todo que defendem a frágil democracia na qual nós vivemos, vão se organizar para esse ato. Na cidade de Patos, nós estamos dialogando com algumas lideranças
no sentido de fazê-lo na segunda-feira, que é o próprio dia 8 de janeiro, a partir das 17 horas, ali em frente ao Banco do Brasil. E aí, claro, mobilizar as bases, os movimentos sociais, os partidos, movimento de mulheres, né? E a sociedade civil como um todo. E aqui já aproveito para fazer esse chamamento, esse convite, né, para que a sociedade patoense, que também entende, assim como nós, que essa democracia que nós temos, que a que nós temos, deve ser defendida, né, não deve ser aniquilada, como quiseram, né, os fascistas no Brasil, que se juntem a nós nesse momento, que possamos fazer um bonito ato na segunda-feira. Já tem, inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa, e já vários sites já confirmaram aqui, vários sites, né? Democracia inabalável. Ato no Congresso reunirá chefes dos poderes para relembrar um ano dos ataques golpistas. Também movimentos organizam atos em todo o país para este 8 de janeiro fortalecer a democracia. Sem ameaça identificada, 8 de janeiro terá 2.000 PMs na esplanada justamente para fortalecer, né, essas movimentações. Então, quando eu botei aqui, apareceu várias questões, mas está de fato confirmado. Segunda-feira, atos pelo fortalecimento da democracia, e é um ato suprapartidário. Então, convidar a população em geral, partidos dos mais diversos que acreditam que a nossa democracia, que é uma democracia com várias falhas, mas é melhor do que as ditaduras, é melhor do que o poder autoritário que querem impor. E o nosso país já passou por isso há 21 anos. Infelizmente não fez como a Argentina. A Argentina puniu aqueles golpistas que deram um golpe lá na sua democracia, mas aqui no Brasil foi anistia geral e restrita, por isso que tem muita gente que tem saudade do período da ditadura, acha que foi a melhor coisa do mundo, a gente não tinha liberdade nenhuma. Emanuel, o tempo correu por aqui, deixo aberto para suas considerações. Mais uma vez, fico muito feliz por ter você como presidente da Unidade Popular, no nosso diretório, também no diretório estadual, e dizer que já convidaram as pessoas que estão em casa para contatos, né, que a Unidade Popular tem se fortalecido a nível de Brasil, São Paulo, Rio e outros locais. A Unidade Popular foi o partido de esquerda que mais cresceu, justamente por ter uma linha ideológica, efetiva, clara, programática, e é por isso que nós estamos aqui também, Patos. Eu estava dizendo para o Célio hoje pela manhã, na entrevista, Josvan, que há uma horizontalidade no partido, né, na Unidade Popular, do ponto de vista de fato, a gente abrir esse espaço internamente para que as pessoas cresçam, opinem, critiquem, elogiem e também, principalmente, isso é importante, assumam posições, né? Posições de liderança mesmo, assumam pastas burocráticas que demandem capacidade de resolução. E é assim que nós, na Unidade Popular, caminhamos, né? Então, agradecer a todas as pessoas que têm apreço, que elogiam o nosso partido, né? A Unidade Popular. Sintam-se todas convidadas para conhecê-lo. Nós temos reuniões de núcleo periodicamente, a cada 15 dias nós realizamos uma reunião de núcleo, que é o organismo, né, o ambiente coletivo essencial do partido, onde há discussões, debates, planejamento de atividades práticas, leituras, enfim, é onde de fato o partido organicamente funciona. Então, estejam convidados para conhecer o partido por meio dos núcleos, né, e estaremos também à disposição para contatos via telefone. O seu telefone, que é público, pode ser um instrumento nesse sentido, Josué. Muito obrigado pelo espaço, eu fico muito à vontade aqui, gosto muito de participar desse programa que tem muita independência, né? Muita independência e coragem para fazer jus ao seu lema, independência e coragem. Obrigado, Josué, e boa noite. Eu deixo